Muitos de vocês já tinham pedido top 5 Inglaterra, muito complicado. Escolhi um top 5, eu vou ser sincero. Mas vamos tentar fazer aqui uma coisa engraçada. Primeiro clube. Não vamos começar logo pelas Vanaramas, Zona Sul ou Zona Norte. Vamos um bocadinho acima porque temos que escolher um dos clubes mais antigos do futebol, por assim dizer. Podem ver nesta lista e confiando neste site, temos o Sheffield FC, considerado o clube mais antigo do mundo, mas tem ali um asterisco. O que é que se passa? Tem ali um asterisco, não sei porquê. É porque tem alguns sites que referem que não é o Sheffield, ou é o Notts County, ou até falam no Stoke City, ok? Mas pronto, Sheffield não existe. Em ligas jogáveis oficiais de inglesas não existe, portanto está fora. Wanderers FC não pode. Alham FC não pode. Crystal Palace FC, aqui depois eles consideram que não tem nada a ver com o Crystal Palace que conhecemos hoje em dia, portanto não conta. Então, o primeiro clube do top 5 é o Notts County. 1862. Podem ver, eles estão na Sky Bet League 2, que é a antepenúltima liga jogável. Tem as Vanaramas Zona Norte e Zona Sul, a Vanarama National, que é a penúltima, e depois é que vem aqui a Sky Bet League 2. Podem ver, Notts County, vamos desde 97, 98, o que é que eles andaram a fazer? Ok, andaram entre ali a Sky Bet League 1, League 2 e foi só. Nunca desceram. Ok, eles nunca desceram à National, a Vanarama National, mas também nunca subiram da Sky Bet 1. É triste. Pelo menos desde 97, 98, como é óbvio. É muito triste um clube destes com uma história imensa, está tão longe da ribalta, não é? Aqui fica o primeiro clube para vocês se aventurarem nas ligas inglesas, que é sempre bom, acreditem, é mesmo bom. Azia, mas é bom quando uma pessoa consegue chegar ao topo. Reputação 2 estrelas, alcunha de Magpies. Não havia um clube que também tinha esta alcunha na Premier League? Eu acho que sim. Data de fundação 1862, como já tinha dito. O derby de Nottingham contra o Nottingham Forest. Ok, já me estou a rir porque pronto, vocês já devem estar a imaginar, não é? O que é que vem aqui? Infraestruturas Meadow Lane é o nome do estádio, em Nottingham, como tínhamos visto ali. 19 mil lugares, 841 lugares sentados. Data de construção 1910, reconstrução 1992, condições corporativas medianas, de treino medianas, fracas infraestruturas de análise de dados, condições adequadas de trabalho para as camadas jovens, nível 3, nível de treino das camadas jovens é médio e o recrutamento jovem é mediano. Aqui, como é óbvio, é muito complicado a nível de infraestruturas nestes clubes de divisões baixíssimas. Portanto, fica o duplo desafio, além de conquistar títulos, subidas, etc, também evoluindo o clube até ficar um clube de topo como os da Premier League. Terceiros classificados na Primeira Liga Inglesa, ainda no tempo que nem sequer era chamado Premier League, 1891, 1901, foram vencedores da Taça de Inglaterra, ok, 1894 e foram vices em 1891. Vencedores do Championship, pronto, aqui já podem ver que eles estiveram na Premier League, neste caso na Primeira Liga Inglesa, na altura, estiveram no Championship, mas já foi há quase 100 anos atrás. Palmarés, ok, aparece aqui, no geral, 3 Sky Bet 2, 3 Championship e uma Taça de Inglaterra. Este é o primeiro clube e se tiverem curiosidade em saber mais sobre a história, basta pesquisarem que existem inúmeros sites a falar sobre este clube. O próximo clube, agora sim, vamos para o fundo, para a lama. Para a lama tipo Boston no ano passado, vamos para a lama, que é a última divisão jogável da base de dados oficial inglesa. Onde é que diz? Sul, mesmo à frente dos olhos. Mesmo à frente dos olhos. National South 2019-2020. O clube é o Dorking Wanderers. Não quis dar spoiler durante as live streams, mas este foi um clube que subiu este ano esta divisão e eles têm, parece que tem o recorde de mais subidas consecutivas desde a sua formação. Ok? Só para verem, este clube foi fundado, coisa pouca, em 1999. É verdade, podem ver aqui, nem sequer tem o dia nem o mês, mas depois já estive a ver aqui um documentário que vou deixar para vocês a seguir se quiserem ver à parte. Foi fundado em 99, parece dois amigos, trabalhavam numa cozinha, um virou-se para o outro, vamos criar um clube de futebol assim de amigos, para entrar aí numa liga local, e o outro disse, ok, e nomes?
Falaram qualquer coisa do Dorking e o outro disse Wanderers. Juntaram os dois e ficou o nome do clube. O documentário é este: A Brief History of Dorking Wanderers FC, Forever the Underdog. Se quiserem ver, muito, muito bom. Até posso deixar aqui, infelizmente para quem não percebe inglês, se calhar não vai perceber muito, mas aqui está. Me and my friend said actually we should just start our own team and start playing football. To which I said, yeah, fine. And we just a fun side. And literally, my friend Peter Buckland had a kitchen company in 1999. He had a kitchen company, and literally, he shouted up as I was leaving. He shouted up the stairs, "What shall we call it quickly?" And I went, "Well, Dorking something." I said, "You want to have a Dorking in the name?" And he shouted up the stairs, "What, Wanderers?" I went, "Yeah, that'll do." And I walked out the door. E pronto, afinal não trabalhava numa cozinha, tinham uma empresa de cozinha, não sei, se calhar faziam buffets ou qualquer coisa para casamentos, não faço a mínima ideia. Mas pronto, tem aí a pequena história. Se procurarem por este título, provavelmente, eu vou tentar não me esquecer de deixar na descrição, mas se procurarem por este nome conseguem ver. Eu ainda não vi tudo, só vi mesmo este início, mas fiquei logo com aquele, vocês estão a ver aquele peixinho que apetece a fazer um save, pronto. Se calhar já vou dar spoilers mais para a frente. Mas Dorking Wanderers, neste momento eles até que estão bastante bem, o que é impressionante para um clube que está a jogar a primeira vez esta liga. Estão em sexto com 24 pontos em 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Impressionante. Eu sei que existem outros clubes que também subiram pela primeira vez aqui às Vanaramas, mas não dá para pôr tudo no top 5. E estes como tem aqui um recorde de subidas, achei bastante interessante. Terceiro clube na Skybet League One, temos 2. E eu fiquei muito indeciso, eu vou ser sincero, fiquei muito indeciso em escolher aqui. Deixa-me olhar para o top outra vez, pois isto vai ser complicado. Ok, eu vou pôr os 2 clubes no top 5. O primeiro, Sunderland, para quem viu o documentário no Netflix percebe a paixão que os adeptos têm por este clube. O que é que este clube passou? O que é que andam a passar? Estão presos na Skybet League One. Eles não conseguem sair daqui. Eles quase conseguem a subida e não voltam para o Championship. E para quem viu sabe, ficam com um carinho especial por este Sunderland. Eles neste momento continuam na Skybet League One no FM20. A nível de perfil, desde 97-98 andaram bastantes anos na Premier League. Só que depois a crise bateu à porta. E desde 2016-2017 nunca mais foram os mesmos. A nível geral tem 3 estrelas de reputação. The Black Cats, data de fundação 1879. O maior derby é contra o Middlesbrough e contra o Newcastle, é verdade. Newcastle é uma rivalidade histórica e Middlesbrough é... Middlesbrough, eu nunca sei dizer. Não, mas o Borough, pronto, é local. Aqui as finanças estão seguras. Kevin Phillips é uma das lendas, grande jogador. Depois tem aqui mais nomes conhecidos, como o Niall Quinn, aliás, a pronúncia em inglês é uma desgraça. E o Shackleton, também eu acho que foi um grande jogador. Depois aqui, mais recentes, temos o Defoe, o Cattermole e o Larson. The Stadium of Light, Estádio da Luz em inglês, em Sunderland, 48.707 lugares sentados, data de construção 1997, boas condições corporativas, infraestruturas de treino ótimas, grandes infraestruturas de análise de dados, excelentes condições de trabalho para as camadas jovens, ok. Nível de treino das camadas jovens é adequado e o recrutamento jovem é acima da média. Como podem ver, a parte das infraestruturas já está média alta. Só por aqui já temos que investir pouco dinheiro. Olha, também foram vencedores da Premier League, da primeira liga inglesa na altura, em 1892, 93, 95, 902, 913, 936. Desconhecia. Por acaso desconhecia que eles tinham sido tantas vezes campeões. Uma pessoa está sempre a aprender, mesmo a fazer estes tops. Foi bom não ter deixado o Sunderland de fora. Eu estava a pensar só para o outro clube que venha a seguir. Mas eu acho que fiz bem. Aqui na visão geral temos ideia, 6 ligas, 2 taças de Inglaterra, 5 Skybet Championship, uma Skybet League One e uma super taça de Inglaterra. Bom palmarés, muito bom palmarés para este clube. O outro, com um carinho muito especial, que tem por este clube, devido ao FM 2008, eu adorei fazer um save com este clube, Portsmouth.
Portsmouth, meus senhores. Só podia ser, não é? Vocês, já, tirando os primeiros dois clubes, o segundo clube, aliás, o Dorking, os outros se calhar vocês já sabiam que eu ia andar muito à volta do habitual, não é? A nível de perfil, desde 97, 98, alguns anos seguidos no Championship, depois tiveram aquela grande fase na Premier League, mas desde 2009, 2010 eles andaram com muito investimento e aquilo não deu para aguentar e foi sempre para descer. Podem ver, desde 2009, 2010 até 2014, 15 foi entre a Premier League e a Sky Bet League 2. Agora estão a tentar subir outra vez, mas tal como o Sunderland está difícil a subida ao Championship. O equipamento é lindo. Este equipamento é lindo. Lindo, lindo, lindo. Geral, 2 estrelas e meio de reputação. Alcunha, os Pompey, já sabemos. Data de fundação 1898. Derby contra o Southampton. Depois outros rivais temos o Brighton, o Bournemouth, o Reading e o Plymouth. Depois aqui no nível de ícones temos o Ricardo Rocha, que é aderrado no Portsmouth. O Sol Campbell, o Lassana Diarra, o Prozinecki, grande jogador, croata, acho que ele é croata. Harry Redknapp, treinador que ainda hoje em dia está a espalhar magia por aí. E o Kanu, lembro-me, eu acho que no FM08 ele ainda estava lá. O ponta de lança nigeriano. Depois, pessoal favorito, o Glenn Johnson. O Distan, um defesa francês. O Benjani. Não estou... E o Avram Grant, um treinador também passou pelo Chelsea. Depois aquelas duas lendas. Não faço a mínima ideia quem é que são. Com muita pena minha, mas também não conheço toda a gente. A nível de palmarés, 2 ligas inglesas, 2 taças de Inglaterra, um Championship, 2 League One, uma Supertaça inglesa, uma League 2 e é só. O resto são taças mais locais, por assim dizer. Competições, aqui estão as datas, se tiverem curiosidade. Campeões em 1949 e 1950. O título mais recente foi uma taça de Inglaterra em 2008 e também foram à final em 2010. Como podem ver, até que a nível, comparando com o Sunderland, a nível de títulos, ganharam muito mais recentemente. Para fechar o top 5, e com muita pena minha, escolhi um clube por estas razões, o Bolton Wanderers, que teve a minutos, a horas, penso eu, de desaparecer do mapa futebolístico inglês. Eles vão começar no FM20, eu já estive a ver um vídeo de top 5 de um inglês, que ele teve acesso ao FM 2020, e eles começam com menos 12 pontos para a próxima versão do jogo. A liga, não sei se é Sky Bet 2, se é a Vanarama Nation, eu acho que é a Sky Bet 2, se não me engano. Ou mesmo aqui no Championship, e não faço a mínima ideia se eles desceram ou não, e culpa minha que não fui pesquisar. Mas se quiserem deixar aí nos comentários, fico agradecido e assim também dão conhecimento a outras pessoas. Bolton, menos 12 pontos é dose. A primeira época, para subir, é bastante complicado. Desde 97, 98, Premier League, bastante tempo seguido, como podem ver. Para aí uns 10 anos, por aí. 10, 12 anos seguidos. Depois começaram a descida. Championship e descida à Sky Bet League One, que entretanto subiram outra vez para o Championship em 17, 18, 19, não sei como é que eles ficaram no campeonato, vou ser sincero. 19, 20 é o que vocês sabem da história, tiveram quase a fechar as portas. Portanto, vamos fechar este top com o Bolton Wanderers. Reputação 2 estrelas e meia, The Trotters, 1874. Maiores rivalidades contra o Wigan, depois Blackburn, Man United, Wolves, Bury, Burnley, Blackpool e Tranmere. Olha o Jaskalainen, JJ Okocha, Dior Kayev, nem sequer me lembrava que eles tinham tido estes jogadores. E Kevin Davies. Pessoal favorito, Sam Allardyce, tanto como jogador como treinador. A nível de palmarés está um bocadinho mais baixo, exatamente, só tem 4 taças de Inglaterra. Depois uma supertaça inglesa e depois são troféus de ligas baixas, Championship e League One. E fechamos assim o top 5 inglês. Muitos de vocês já estavam à espera destes clubes e peço desculpa se não trouxe assim grandes novidades, mas não dá para pôr toda a gente, não dá mesmo para pôr toda a gente. Agora vamos para os extras e aqui também continuamos com clubes mais do que conhecidos. Um deles, FC United.
para quem não sabe, foi um clube criado pelos adeptos que estavam insatisfeitos com o Manchester United, da Premier League. Temos o Boston, aqui tem que ser a referência, para quem quiser arriscar a pegar no Boston, no FM20, está aqui, está aqui. Tratem bem deste clube, pá, tratem bem deste clube. Mais uma referência aqui para o Salford, eu não sei se eles continuam na National League ou subiram até para a Skybet League 2. O dono é o Peter Lim, também está metido no Valência e uma porrada de sítios. Pois eu não sei se aparecem aqui, não aparecem. Mas tem como diretores, tem o Gary Neville, o Phil Neville, tem o Paul Scholes, o Nicky Butt, tudo ex-jogadores daquele grande Man United do tempo do Alex Ferguson. Eles estão todos metidos aqui, portanto, gravete, nada deve faltar. Na Skybet League 2, vocês já me tinham falado em live stream, e temos dois clubes. Um é devido à sua mentalidade, o Forest Green. Podem pesquisar, eu acho que eles têm a mentalidade de defesa do ambiente e uma catrefada de coisas, fazem muitas iniciativas já à volta disso. E depois o outro clube que tem uma grande academia, pelo menos a nível da FM saíam muitos, mas muitos putozinhos de maravilha e podem tentar fazer um sem formação, apesar de ser muito complicado. Isto é uma divisão baixa de Inglaterra, mas podem tentar ver aqui para o Crew Alexandra. E já estou a assassinar nomes, que é uma coisa doida. Vamos só aqui ver rapidamente as infraestruturas, as excelentes condições de treino, condições razoáveis de trabalho de camadas jovens, nível de treino das camadas jovens adequado, recrutamento de jovens estabelecido. Ok, não sei se eles continuam com grande formação, mas fica aqui a referência e peço desculpa se realmente eles já não têm grande forma de desenvolver putozinho. No Championship, quem é que já leu a história do Nottingham Forest? Aquele grande Nottingham Forest europeu que ganhou de quantas Champions? Foram duas, eu acho que até foram seguidas. Duas Champions. E agora vamos aqui às datas. Também foram vencedores da Supertaça Europeia. 79 e 80, com o grande de Brian Clough. Um grande treinador, mais nada a dizer. Depois também, se quiserem pegar no Leeds, tentar fazer o que o Bielsa ainda não fez, apesar de toda a gente adorar o Bielsa, que é meter novamente o Leeds na Premier League. Aqui na Primeira Liga Inglesa, vocês têm os habituais clubes que são treinados por portugueses. O Everton, o Wolves, depois também tem o West Ham, o Aston Villa, que também são clubes interessantes. O próprio Newcastle, que está arredado ali dos topos da tabela. E eu acho que é só. Se quiserem um clube grande, tem o Arsenal. Tentar voltar a ser aquilo que era, que infelizmente a coisa está complicada. Eu acho que fico por aqui. Já temos muitas referências demais. Mas espero que vocês tenham gostado. Este foi o top possível. Muito difícil, eu vou ser sincero. Fiquei muito indeciso na escolha dos clubes. Mas espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.